meu universo! Aqui vai bem gameplay, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Guilherme. Então, hoje a gente tá aqui pra fazer o que, Gui? Hoje nós vamos fazer uma teoria do Death Note, gente. Death Note. Death Note é um dos melhores animes de todos. Verdade. É o meu anime preferido, tanto que eu já fiz um top 5 melhores animes aqui no canal e Death Note ficou em primeiro. Se vocês não viram esse vídeo, ele tá aqui no card aqui em cima ou na descrição aqui, se vocês preferirem. Enfim, hoje vai ser uma teoria de como tudo surgiu nesse universo, qual foi a origem de tudo, a origem dos cadernos, a origem dos olhos de Shinigami, a origem de tudo. Então, lembre-se que isso é só uma teoria, não é é só uma teoria. Então, vamos lá. Bom, tudo começou quando Deus, não sei se é o nosso Deus, mas é o Deus do universo lá de Death Note. Quando Deus criou um caderno para criar o universo. Ele criou o universo usando um caderno, vamos chamar esse caderno de caderno Ômega. Caderno Ômega é um caderno que pode criar qualquer coisa, tu escreve ali universo, cria um universo. Tipo isso, pode criar qualquer coisa, ele tem regras, mas a gente vai dizer elas depois. Bom, ele criou todo o universo, mas criou dois mundos. Dois mundos. Mais duas dimensões, na verdade, dentro do mesmo mundo, que é o planeta Terra. Uma das dimensões é o Mu, ou o reino dos Shinigamis, ou, por enquanto, o reino dos anjos. Vocês vão entender por quê. Eles ainda não são Shinigamis ou deuses da morte, eles são anjos. Anjos. Bom, e a nossa dimensão, o nosso planeta, que por enquanto não tinha nada. Que é a nossa dimensão, que por enquanto não tinha nada, nem no mundo dos anjos. E Deus criou, na verdade, um único ser que vamos chamar aqui, o nome dele é Shinigami Daioh, mas por enquanto não é Shinigami, é só Daioh. E esse nome é realmente confirmado, ele realmente existe, é o nome do rei dos Shinigamis em Death Note. Foi o primeiro criado, por isso ele é o rei do mundo dos Shinigamis. Criou o Daioh e na nossa terra não tinha por enquanto nada, era só o Daioh e o caderno Ômega que caiu ali no mundo deles, no Mu. O Daioh pegou ali o caderno Ômega e viu as regras do caderno Ômega, que ainda não vamos dizer. E ele ganhou basicamente toda a sabedoria que tinha dentro daquele caderno, que é coisa pra caralho, basicamente então, tudo que tinha no universo. E nesse caderno também aparecia como a pessoa pode ler, porque também não saberia ler. Deu o conhecimento da leitura que ele passou futuramente para os outros anjos que ele for nascendo. E junto a esse caderno, primeiramente ele criou um portal para esse, porque no caderno estava dizendo que tinha um mundo inferior. Como eu falei, porque como o mundo dos Shinigamis foi criado primeiro, a nossa terra ficava embaixo, a nossa dimensão ficava embaixo. Ele criou ali um mundo, um portal para outra dimensão. E quando ele pulou nesse portal, ele caiu, na verdade, porque ele não sabia onde estava, ele acabou caindo e ficando preso lá embaixo. E aí ele fez a criação das asas famosas dos anjos. Ele caiu no nosso mundo, no Terra. No nosso mundo, que por enquanto não tinha nada, era só uma terra vazia. Por enquanto ele era o único ser do universo. Caiu, e daí ele criou asas usando o caderno Ômega e voltou. O Daioh criou vários seres igual a ele. É isso. Vários anjos também igual a eles, com as asas, com os olhos dos anjos, que não é olhos Shinigami, porque eles não são Shinigamis, olhos dos anjos, que basicamente tem um poder que nós vamos dizer depois aqui mais pra frente, ok? Bom, quais são as regras do caderno Ômega, Guilherme? As regras são, a primeira regra que estava escrito assim, na nossa teoria, era não pode matar. Ninguém. Porque o livro Ômega, ele serve pra criar coisas, entendeu? A segunda regra era não pode ressuscitar. Se não pode matar, não pode ressuscitar também, né? Também. Faz sentido. E a terceira regra era tudo que é criado é duplicado. Se eu, digamos assim, ele criou então uma árvore. É uma árvore dos Shinigamis. Então no nosso universo, no planeta Terra nosso, vai criar uma árvore também. Vai ser duplicado. E a prova de que existiam árvores e que tinha um mundo praticamente igual ao nosso lá no Mu, é porque existem maçãs lá. E maçã não pode ser criado sem árvores ou sem vegetação e tal. As maçãs estão podres porque elas estão ressecadas com o tempo, mas são maçãs iguais à nossa, só que ressecadas. E a quarta regra era não pode tornar imortal e nem dar riquezas. Como vocês podem ver, esse caderno segue muito o ciclo da vida. Tanto que não pode matar, não pode ressuscitar, deixa as coisas seguir o curso natural da vida. Porque como pessoas morrem, novas nascem. Não dá pra quem morreu nascer e não dá pra matar gente que não tem a hora de morrer ainda. Essa é a lógica do caderno Ômega, mas mais regras vão ser criadas em breve com alguns acontecimentos dessa teoria. Depois disso, acontece o fim da Era Pré-Histórica, que conforme ele foi criando ali, né, os Shinigamis, como tudo criado é duplicado, foi criando também seres vivos lá.
diferentes, porque, né, o Caderno Ômega não pode criar coisas iguais, afinal são duas dimensões diferentes do mesmo planeta, e as duas têm que manter equilíbrio, então coisas diferentes. Mas quando ele criou seres vivos, os anjos, ele criou também seres vivos, no caso células, que foram evoluindo junto com os anjos também evoluindo, até que criaram os dinossauros, tal, toda a era glacial, tudo bem. E eles acabaram matando os dinossauros porque eles queriam criar coisa nova. Os dinossauros não estavam dando certo, eles não conseguiam ter equilíbrio com os dinossauros, obviamente, eram irracionais, diferente dos anjos. Então eles mataram os dinossauros usando, não sei, tem várias teorias, pode ser um meteoro, pode ser mataram com a era glacial, enfim, mataram os dinossauros. Pum! Não existe mais. E isso não vai contra o Caderno Ômega. Isso é exatamente o ciclo da vida, evolução. Sim. Eles tiveram que excluir uma raça pra criar outra. O que não pode fazer é matar uma pessoa por matar. Sim, matar um ser humano aleatório assim, ó. Ah, vou te matar, quero matar. Isso não pode seguir. Mas nesse caso era só pelo ciclo da evolução. Sabemos que o Daiô tem uma conexão pura com o Caderno Ômega. Então meio que ele conversa com ele, já que o Caderno Ômega é meio que um ser vivo, já que ele veio de Deus, sabe? Então ele tem isso e isso é só o ciclo da evolução, não é nada contra as regras do caderno. Bom, e com o começo da Era Humana, a era dos trogloditas, dos Homens das Cavernas, eles foram evoluindo, os Shinigamis, os anjos, foram ajudando ele a evoluir, até que eles viraram seres racionais. Demorou anos, milhões de anos, mas conseguiram ficar racionais. Os anjos, desde o começo, teve uma relação com humanas, ou com humanos, ajudando os humanos a evoluírem ainda mais. Daiô, junto com os Shinigamis, tiveram uma relação sexual com humanas, fazendo assim eles terem filhos. Lembrando que não é relações sexuais, eles não chegaram. Até porque são raças diferentes, né? Sim. São basicamente a mesma coisa, mas são raças diferentes. Não tem como eles fazerem isso, seria muito escroto, né? Sim. Mas eles usaram o Caderno Ômega pra criar uma vida com um ciclo evolutivo. Criar uma vida, fazer ali, ó, criar um feto, uma sementinha dentro ali do útero da mulher, fazer ela crescer e virar um meio anjo. O que é um meio anjo? É um humano com poderes de anjo. Eles tinham os olhos dos anjos, que daqui a pouco a gente vai explicar o que eles significam. E como os anjos são parcialmente imortais, por causa desses olhos que, devido ao poder do caderno, eles absorveram o poder do caderno. Na verdade, o Daiô absorveu e passou para os outros anjos conforme eles foi criando eles, né? Os anjos são os Shinigamis, tá bom, gente? Os anjos são os Shinigamis, só que os primeiros, né? Os Shinigamis que não são Shinigamis ainda, anjos. Conforme eles foram criando, e ele passou esse poder para eles. Que com esse poder eles conseguem se tornar imortais. Por quê? Porque eles eles conseguem criar vida. Não vida humana, não uma vida assim, mas eles conseguem criar, tipo, alimentos, água, conseguem fazer plantas florescer. Esse era o poder, totalmente o oposto do que os Shinigamis fazem no universo atual de Death Note, né? Que eles têm esses olhos pra tirar vida. Eles aí têm pra crescer e tornar eles parcialmente imortais, já que nessa época a comida também fazia, basicamente, como eles não envelheciam, né? Eles só precisavam comer pra conseguir viver. Bom, mas os humanos não têm isso. Então, esses humanos foram assassinados. Essa humana, na verdade, ela foi assassinada junto com vários outros humanos que também tiveram relações sexuais com outros anjos. Essa humana foi assassinada. Coisa que não pode acontecer com os anjos, porque como a gente sabe em Death Note, eles podem se tornar intangíveis, então eles não têm como apunhalar, dar tiro. É um poder que o Caderno Ômega também concedeu a eles, e que daí passou pros outros anjos. Humanos não tem isso. É verdade. Então quando a humana foi assassinada, o Daiô ficou putaço, ficou puto da vida. Eu vou matar ele! Virou um super saiyajin e ficou puto com o assassino da mulher dele, né? E ele acabou burlando as regras do Caderno Ômega e criou um outro caderno que não tinha regras. Era totalmente fora do Caderno Ômega. Que se chamava Caderno da Vida. Que era basicamente tudo que o Caderno Ômega não podia fazer. Podia ressuscitar pessoas, podia tornar imortal sem precisar comer, só viver, basicamente, só viver, não precisa comer. E também, nem beber água, e também pode tornar rico, pode dar riquezas imagináveis. Ouro, joias na época, né? Não tinha dinheiro, não tinha nota, mas joias, que era basicamente toda a riqueza que tinha nessa época no mundo. Comida. Já que ele não tinha dinheiro, era comida. Então ele criou isso aqui, mas não pra se tornar rico ou imortal. Ele criou pra ressuscitar a esposa dele. E com a esposa ressuscitada, o Caderno Ômega fez mais uma regra que ele viu que não pode fazer isso, né? Ele viu, em vez de fazer, tipo, que não pode ressuscitar, afinal, tipo, ele já tinha botado isso, só que como aquele era um caderno à parte, então não tinha como fazer uma regra pra aquele caderno. A regra é de que se um anjo se apaixonar por um humano, o Shinigami morre. E o anjo morre se apaixonar. Essa é a regra que a gente vê em Death Note no anime.
Por que nenhum Shinigami sabe disso? Porque o Daio, puto da vida com essa regra, não disse pros outros Shinigami. Ah, foda-se, vai, ninguém vai se apaixonar mesmo, eu que sou idiota. Não disse pra ninguém, tava puto. Mas, mesmo com a esposa assustada, ele ainda tava muito puto com o assassino dela, obviamente. Então ele criou outro caderno. Qual o nome desse caderno? Caderno da Morte. Ou seja, um Death Note. Só que esse Death Note, ele não tinha regra. Não tinha regra ainda. A regra ia vir com o passar do tempo. Por enquanto era só, mata. Já era. Exato. Dá pra matar, só isso. Só sabe que dá pra matar, não sabe como, só vai. E esse caderno, obviamente, ele não deu pros outros Shinigamis, porque se já com o caderno da vida, que ele deu pros outros Shinigamis, esse caderno da vida, mas a gente não vai falar isso depois, ele deu só pro filho dele como um meio de defesa. Caso algum outro assassino venha matar a esposa, ou venha matar ele. Ou venha matar ele, ele escreve o nome dele. Óbvio que o filho dele ainda não sabia disso, mas ele foi descobrindo com o passar do tempo. E agora tá na hora de falar o nome do filho dele. Qual o nome do filho dele? O nome do filho dele era Kairos. O que significa Kairos? É basicamente a palavra grega pra Kira. Sim, o Kira. Mas isso não é os gregos que inventaram? Bom, a gente sempre soube, né, de acordo com a nossa teoria, que os anjos tiveram, ou os Shinigamis, tiveram relações com os humanos, ajudando eles a evoluir. E, obviamente, com a língua deles, eles ajudaram a desenvolver a língua, ou seja, a língua grega. Ou seja, a palavra Kairos pode muito bem ter vindo desse filho. E sim, ele era um assassino, mas isso fica para depois. É verdade. Olha, a gente presta muita atenção. Esse caderno da morte deu pro filho dele pra ele conseguir manter a defesa dele, a autodefesa. Mas não tinha regra que se uma coisa é criada pelo caderno ômega não é criado no mundo dos humanos também? Tem, exatamente. Quando ele usou o caderno ômega pra criar o caderno da vida, esse outro caderno da vida foi duplicado ali. Sim. E o Daio falou, puta merda, fiz bosta. Mas isso já era depois que ele já tinha resultado da esposa. Ele nem tinha pensado nisso na hora. Depois que ele viu o caderno ali no chão, depois que ele lembrou, puta que pariu, o negócio duplicou, ele chegou lá, os humanos já tinham pego, obviamente, né? E ele fez um acordo com os humanos. Os olhos de anjos, que tinha esse poder de criar as maçãs e tornando os humanos parcialmente mortais. Diferente dos anjos, eles ainda podiam ser apoialados ou tomar um tiro, ou na época só facada mesmo, porque era muito tiro. Mas eles podiam se tornar imortais por velhice, usando esse negócio pra comida, que já revigorava eles, né, e deixava, além de revigorar, de não deixar eles morrer de fome, ainda, os olhos dos anjos ainda deixavam eles não morrer por velhice, deixar jovem pra sempre, era um dos poderes dos olhos dos anjos também. Os olhos em troca do caderno da vida. Esse foi o primeiro acordo com olhos que a gente vê acontecendo toda hora em Death Note, o acordo dos olhos de Shinigami por metade da vida. Só que como os anjos não precisavam de metade da vida dos humanos, então, porque eles eram imortais, então eles só o caderno pelos olhos. Depois foram modificando esse acordo, usando os olhos dele e em troca de alguma coisa. Esse acordo foi se modificando, mas esse foi o primeiro acordo, isso que importa. Na nossa teoria, claro. E o caderno da morte ele não foi duplicado porque ele foi criado a partir do caderno da vida. Então não se aplica essa regra ao caderno da vida, porque o caderno da vida basicamente não tem regras. Gente, só um adendo aqui pra explicar melhor, antes de vocês dizerem, mas se ele foi criado a partir do caderno da vida, não era pra ter todos os poderes do caderno da vida e do caderno ômega, mais os poderes de matar? Não, ele não foi criado a partir do caderno da vida, ele foi dividido em duas partes, o da vida e o da morte. Pediu pro filho dele, o Kairos, não mostrar esse caderno pra ninguém. Deixar em segredo total. Porque o Daio, ele já sabia, se ele falasse pra alguém, isso causaria uma guerra aqui na Terra. Então. E vocês vão ver mais uma guerra aqui. O Daio, ele resolveu dar o caderno da vida para todos os anjos. Ele duplicou o caderno da vida. Multiplicou, na verdade, sim, e deu pra todos os anjos. Porque ele superestimou, ele achou. Eu não posso dar o caderno da vida pros humanos, eles são uns merda, vão fazer merda. Nós somos superior a eles. Não somos superior, óbvio que eu posso... Olha o que aconteceu, Guilherme. Aconteceu uma grande guerra entre eles. Entre os anjos. Uma guerra putaria, assim. Por quê? Porque como eles foram se tornando imortais e ricos através do caderno da vida, dos cadernos da vida, vocês sabem como são os humanos, que praticamente eles tinham personalidades humanas, né? Sim. A gente vê isso em Death Note, eles são uma personalidade bem humana. Apesar deles não saber a cultura humana, porque eles ficaram muito tempo depois sem ter relações com o mundo humano, eles têm uma personalidade bem humana, né? Afinal, a personalidade dos humanos foi baseada na deles. E bom... e isso aconteceu, sabe que quando um homem recebe um poder, ele fica louco e quer mais, e os Shinigamis ficaram isso até que deu numa guerra por poder. Resolveu tirar das mãos dos Shinigamis o caderno da vida. E dos humanos também. Dos humanos também. Foda-se, ninguém vai ter imortal mais. Tirou a imortalidade dos humanos, agora eles ainda precisam comer, eles ainda envelhecem. Alguns humanos que já estavam bem velhos acabaram morrendo, envelhecendo, né? Que nem a gente vê os Shinigamis fazendo ali no mundo dos humanos, tipo, quando eles morrem, eles viram meio com pó, né? Nem ferrugem, nem areia. Por quê? Porque como eles já estão muito velhos, e quando eles morrem, eles apodrecem direto. Que nem acontece com a mamãe Gothel no final de Valente, sabe? É a mesma coisa.
E alguns humanos aconteceram isso também, né? Porque eles estavam muito velhos, daí do nada a imortalidade foi tirada. Aconteceu com alguns Shinigamis também, e mais alguns que estavam novos, eles ficaram tipo, caralho, a gente vai morrer, cadê a imortalidade? Tu fez merda. E o Daioh resolveu dar o caderno da morte para os Shinigamis, para os anjos, né? Tornando assim, com uma condição, matar a vida dos humanos para sobrevivência dos anjos. E uma regra, a primeira regra do Death Note, basicamente, que não é do Death Note, é mais dos Shinigamis, é que agora os olhos mudaram, né? Porque a gente já percebeu que conforme os olhos, o caderno que eles têm, os olhos vão mudando também. Afinal, o poder dos olhos vem do poder dos cadernos. Exatamente. Então, o caderno da morte deu os olhos do Shinigami que a gente vê na série Death Note. Foi o que aconteceu ali. Daí os Shinigamis agora pararam de ter relações ajudando os humanos, agora eles matam os humanos pra própria sobrevivência. E não podem matar os outros Shinigamis, né? A gente vê o Ryu explicando isso. É uma regra, o Daioh falou, ninguém vai matar os Shinigamis. Então ele escreveu ali no Death Note, né? Ninguém pode matar, os Shinigamis não podem matar Shinigamis. É uma regra que se aplica somente a eles. Afinal, a gente já vê no anime que humanos com Death Note podem matar humanos com Death Note. Mas ele fez isso pra não dar merda, basicamente, pra não causar outra guerra ali no mundo dos Shinigamis. E acabou que deu no que deu, né, gente? E agora só alguns complementos. O que aconteceu com o Kairos? É verdade, gente. O que aconteceu com o Kairos? O Kairos, como vocês sabem, ele resolveu matar a mãe dele. Porque a mãe dele achou que ele tava, sei lá, ficando louco só por causa do caderno. Do caderno. Porque conforme ele foi escrevendo, as regras foram aparecendo, que nem aconteceu no caderno Ômega. Ele escreveu, ele ficava louco. Então ele resolveu do nada anotar o nome do assassino dele, porque ele tava possuído por aquilo, ele queria matar de alguma forma. Então ele anotou o nome dele no caderno e ele morreu, do nada, um ataque cardíaco 40 segundos. Daí apareceu ali a primeira regra, o humano cujo nome for escrito nesse caderno morrerá. Daí foi isso, ele escreveu o nome de uma pessoa que tava de máscara, então ele não sabia o nome dela, e outra pessoa com esse nome acabou morrendo, as duas morreram. Então apareceu outra regra. O caderno só funcionará se o usuário tiver em mente o rosto da pessoa. E foi assim, as regras foram indo, e conforme o Kairos e as outras pessoas que usaram Death Note, porque conforme a gente viu, né, com toda essa podridão e a tirada do caderno da vida, o mundo chinês foi apodrecendo, né, só com morte, caderno da morte, sem mais nada, o caderno foi apodrecendo. Então eles acabaram ficando entediados e jogaram os cadernos assim, foda-se, ou perderam ou jogaram mesmo por tédio. E alguns que pegaram também foram escrevendo não, mas foram conseguindo algumas regras novas devido a um outro uso, um uso diferente do Death Note. Ele tinha os olhos Shinigami de nascença, ele é um meio anjo, né? E com o caderno da morte ele também recebeu o olho dos Shinigami. Então, se for ver, ele foi o primeiro que recebeu seus olhos, porque ele foi o primeiro que recebeu o caderno, né? Tirando o Daioh, obviamente. Então, ele foi tendo relações sexuais com outros humanos e tal, e acabou nascendo, não só com ele, né, mas os outros filhos que nasceram de relações entre anjos e humanos, entre Shinigamis e humanos, foram nascendo e acabaram ficando meio Shinigamis e acabaram nascendo com olhos Shinigamis. E foram indo até que nasceu o nosso querido Beyond Birthday. Sim, essa é a possível origem do Beyond Birthday, veio de uma geração de humanos, tiveram filhos com Shinigamis, que nem tipo os deuses gregos, que eles vieram pra Terra e tinham relações com humanos e fizeram semideuses, é a mesma coisa. E daí isso foi indo até que nos tempos atuais foi criado o Beyond Birthday. Criado não, nasceu o Beyond Birthday. E ele matou a mãe dele porque a mãe dele tava impedindo ele, tava falando, não, tu não vai mais matar ninguém, filha da puta, não vai matar ninguém. Caramba, que doença, falando com o filho. Eu também, né? E daí o Daioh acabando ficou puto, obviamente, e falou, tá indo longe demais. Matou o próprio filho pra não dar nenhuma merda no mundo dos humanos também, porque eles precisavam que os humanos estivessem vivos pra eles poderem sobreviver, né? Sim. E o único que não precisa escrever nomes no Death Note pra sobreviver é o próprio Daioh. Porque, como vocês viram, ele não destruiu os cadernos da vida. Ele guardou pra ele mesmo. Então, ele é basicamente ainda imortal, tanto que ele sempre fica sentado naquele trono. E ainda é rico, tanto que tem todas aquelas joias nele. Alguns Shinigamis também tem esses excessos do passado. Tipo, tem Shinigamis com uma joia no olho, assim. Isso é tudo resquício do passado do Shinigami, né? Bom, acho que isso a gente já deixou bem claro. Essa é toda a teoria, ficou bem longo. Vou cortar bastante coisa também, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É nóis. Falou!